Fala galera, Zago Lima na área, tamo junto, é isso aí, nas nossas sequências de aulas do Filosofando na História. Estamos ainda na Idade Moderna e a gente vai falar sobre o idealismo alemão dentro de um dos mais complexos e importantes filósofos da história, Georg Friedrich Hegel. Roda a vinheta e vem comigo. É isso aí, galera. A gente está ainda na Idade Moderna, né? A gente sabe que, né, o tempo moderno para a filosofia é bem longo. É um pouquinho diferente da sequência da história, que a gente sabe lá, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, né? A gente fala que a Idade Contemporânea para a história começa a partir da Revolução Francesa em 1789. Mas o tempo moderno para a filosofia é bem amplo, né? Começa lá desde o Renascimento, entra lá o século XV e XVI e vai até o século XIX. E aí, só que obviamente que a gente tem a ideia de categorizar, criar uma espécie de categoria para esses filósofos enquadrados em determinadas discussões, né? Falamos até agora dos filósofos iluministas, ou dentro do movimento intelectual chamado iluminismo, beleza? Bom, o Georg Friedrich Hegel, né, ele tem aí uma ideia de ser um período posterior ao iluminismo, já entrando, obviamente, no século XIX, certo? O Hegel nasceu em 1770 na região de Stuttgart, na Alemanha, na região da Alemanha, não existia Alemanha, e morreu em 1831. E aí a gente tem a ideia de que o Hegel ele faz parte de um movimento que nós vamos chamar de idealismo alemão. Tá? É uma sequência que a gente vem falando aí, né, de filósofos alemães, falando do Kant. Aliás, o Kant tem uma influência muito grande sobre o Hegel. O Hegel faz críticas ao Kant. Lembrando, pessoal, que na aula passada falamos sobre o Kant e vimos que questão de crítica não é criticar falando mal. Crítica, às vezes, analisando e vendo aí, dentro da filosofia, os avanços, os retrocessos, as mudanças dentro do processo filosófico. Então, Hegel, ele leu Kant e, obviamente, que ele tem aí uma crítica ao Kant e também, né, é influenciado pelas ideias de Kant. Nesse momento, então, pessoal, estamos na transição do século XVIII para o século XIX. E o Hegel, ele traz aí uma tradição alemã que é muito importante para a filosofia, né, desta estrutura de pensamento, né, a ideia de olhar a realidade, olhar ali, né, as macroestruturas do pensamento e até mesmo daquilo que molda os sentidos da realidade. Tá? O Hegel vai chamar esta realidade de espírito. Vamos já entrar nesses pontos. Bom, pessoal, um pouquinho sobre, né, a ideia de Hegel. Hegel escreveu vários livros, dentre os mais famosos, o mais famoso, onde está as principais ideias que nós vamos trazer nesta aula de hoje, é a Fenomenologia do Espírito. Mas ele escreveu também a Ciência da Lógica e também, né, a Filosofia da História. O Hegel, princípios também, né, da Filosofia do Direito. Então o Hegel, ele é formado inicialmente em Teologia, né, se formou e deu aula, né, na famosa Universidade de Berlim. O Hegel foi um professor de universidade muito condecorado, certo? Então, ele tinha aí uma maneira de olhar a filosofia dentro de uma grande estrutura de pensamento gigante, tá? Então, a gente tinha uma lógica de que antes do Hegel, antes desse grande filósofo alemão, a gente tinha a ideia de que os caras olhavam a verdade como uma coisa eterna e imutável. Então, a ideia de que as grandes discussões sobre a realidade, essa verdade que os filósofos anteriores a Hegel viam, eles colocavam a ideia de uma verdade imutável, uma verdade eterna. E o Hegel vem trazer uma nova discussão sobre isso. É aí então que o Hegel começa a trazer na sua filosofia a ideia de que não existe uma verdade eterna, que não existe uma verdade imutável. Pessoal, não estamos falando que ele está falando de verdade relativa, tá? Lembra lá dos sofistas da antiguidade? Ah, a verdade é relativa. Não, não é isso. Ele está dizendo que ao longo do tempo a verdade pode então mudar. Ou os sentidos que a gente dá para a realidade pode mudar. É a ideia de transformação que a verdade tem ao longo do tempo. E aí nessas lógicas, as verdades sobre o mundo, a ideia então, elas mudam, pode mudar de acordo com o tempo. É aí que a gente tem a ideia de que o Hegel fala de uma mentalidade alterada. A realidade, ela se adapta a uma mentalidade do tempo. E é isso que ele fala. Esse espírito do tempo, em alemão, é chamado de Zeitgeist.
O Hegel tem sempre essas nomenclaturas, o Kant também tinha, né, pessoal? Esses filósofos alemães adoram algum tipo de nomenclatura bem própria. Você que vai estudar aí para o vestibular, então guarda aí o Zeitgeist do Hegel, ou seja, a ideia de um espírito do tempo que muda, que se transforma, uma realidade como um espírito. Não é espírito maligno, antigos espíritos do mal. Não é espírito maligno, não. É um espírito do tempo, uma realidade que tem uma vida própria, uma lógica própria. Então, esse espírito do tempo, pessoal, ele vai mudando ao longo das relações entre os homens, mas através da mentalidade. Guarda isso, porque isso é muito importante para o nosso próximo filósofo que vai beber no Hegel. É ele mesmo, velho barbudo de vermelho, que não é o Papai Noel. É ele mesmo, Karl Marx, que vai discordar do Hegel nessa ideia de que é as mentalidades que mudam as coisas ao longo do tempo. Então, pessoal, a transformação, né, por meio de uma ideia. E essas ideias em confrontos, esse confronto de ideias, nós vamos chamar de dialética. Lembra, pessoal, que o Hegel não inventou a ideia de dialética. Dialética é uma maneira de olhar e analisar, né, filosoficamente. Temos lá a dialética em Platão, temos também a dialética lá do Sócrates. Então, dialética é a ideia de ideias contrárias que entram em composição. Mas a gente chama, né, a ideia da dialética hegeliana, ou a dialética de Hegel, numa relação que ele fala sobre a ideia das transformações dessa realidade ao longo do tempo. Tese, antítese e síntese. Então a tese seria uma ideia sobre determinado assunto. A antítese seria uma outra ideia contrária àquele assunto. E o confronto dessas ideias vai fazer uma transformação. E essa transformação é a síntese, onde teremos uma nova ideia a partir da tese e da antítese. E essa ideia, ela é melhor. Ela pega um pouco das duas e vai fazer então uma mudança, tá? Então, a visualidade disso, pessoal, não é um círculo, e sim uma espiral. Assim, ó, tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. Este é o Zeitgeist, o espírito do tempo que está sempre em ideias e transformando. Então são as mentalidades que mudam o mundo e mudam a realidade. Olha que fantástico isso. Vou dar alguns exemplos aqui, pessoal, que pode ajudar muito vocês a entender isso, né? Vamos pensar, por exemplo, que num determinado tempo nós tínhamos lá uma ideia sobre tirania. As pessoas então atestavam, gostavam, mesmo apoiavam uma tirania e entendiam que só a tirania poderia então fazer um governo funcionar. E aí então havia ideias contrárias a isso, como por exemplo, ideias de anarquia, sem governo algum, sem tirania, sem nada, né? Um estado de natureza total, sem regras nenhuma. Tirania, a rigidez da regra. A anarquia, sem regra alguma. E aí nessas ideias contrárias, as pessoas começam a perceber que era importante não só, né, não ter uma tirania, mas também não ter uma anarquia. E aí a gente pode pensar que entre tirania e anarquia nós temos então as leis. Então as pessoas têm que respeitar as leis. E aí surge um sistema democrático de direito. Surge então uma ideia de um governo constitucional. Dentro dessa maneira, tirania, né, respeita apenas aquilo que um grupo quer ou uma pessoa só quer. Anarquia, não há regras nenhuma. E aí o governo constitucional seria a síntese. Tirania, uma tese. A anarquia é a antítese e a síntese seria um governo constitucional. Isso é um exemplo. Isso aconteceu em vários momentos, em vários lugares. Isso mudou ao longo do tempo. Vou dar um outro exemplo, um exemplo mais nosso aqui, brasileiro, ou seja, não só brasileiro, mas de outras sociedades. Vamos pensar que num determinado espaço, lá no século XVIII e no século XIX, sobretudo no XVIII, o período mais forte da escravidão no Brasil. Os caras entendiam que aquilo era uma verdade. Os caras entendiam que aquilo era algo certo, o que era o sistema. E poucas pessoas questionavam aquilo dentro da grande, né, superestrutura da formação do pensamento. Assim, pessoal, lá no século XIX começou o movimento abolicionista, que começou a questionar a escravidão e lutar contra a escravidão. Então, você tem uma tese que seria o escravismo, uma antitese que seria o abolicionismo. E hoje nós entendemos, no século XX, no século XXI, que a escravidão é uma coisa nefasta, que não deve existir. Então, tá vendo como mudou a mentalidade do século XIX para o século XX?
seguinte. E aí a gente tem então uma nova ideia melhor e superior àquela anterior. Olha só que interessante. Isso então, o que fez essa grande mudança? A mudança da mentalidade do tempo. Beleza, pessoal? Então essas são as ideias relacionadas ao que o Hegel chama de a sua dialética, né? Da tese, antítese e a síntese. Bom, o Hegel então, pessoal, vai perceber que ele vai trazer, é a partir daí que essas transformações de ideias rígidas, certo? Vai trazer a crença de que são as ideias que mudam a realidade. Nós vamos chamar isso de idealismo. Daí o idealismo alemão, a partir do pensamento de Hegel. E a gente sabe então que o idealismo é uma consciência, certo? Que significa as coisas, que tem uma realidade que vem das ideias. Então toda nossa realidade vem das ideias. Então, a lógica da realidade vem das ideias, segundo Hegel, é o idealismo. Por isso que o Marx, depois nós vamos falar do Marx na próxima aula, ele vai contrapor, ou vai fazer uma crítica ao idealismo do Hegel. Assim sendo, pessoal, tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Olha só, então é um cara idealista, um cara racional, é uma frase muito conhecida aí do Hegel, tá? E a gente então pode pensar, né, que essa filosofia idealista, ela vai trazer então, óbvio, né, os seus pensamentos formados. E esse espírito, né, o espírito que se forma ao longo do tempo, o Hegel categoriza em três espíritos, né, três realidades, vamos assim pensar, tá? Então o máximo do pensamento hegeliano é entender o que é esse idealismo através de que são as ideias que movem o mundo, é a mentalidade sobre o mundo que faz as transformações dentro da dialética hegeliana. Um outro assunto muito forte é entender o que é esse espírito hegeliano. Ele divide em três categorias, tá? O chamado espírito subjetivo, que é o nosso indivíduo, é a nossa consciência de si, né? Nós temos braços, nós temos nosso corpo humano, nós temos nossas individualidades. Esse é o espírito em si, é o espírito, né, subjetivo. Temos o espírito objetivo, ou seja, a ideia de que os seres humanos começam a ter consciência, certo, da sociedade, do viver em sociedade, de ter que se relacionar com o outro. Então isso seria o espírito objetivo. E a terceira categoria de espírito, que é o espírito absoluto, que é quando então os seres humanos começam a entender que essa vivência em coletividade, ela precisa de regramento, ela precisa de ordem, ela precisa de uma hierarquia, ela precisa então, para que não haja ali, né, uma briga entre todo mundo, né? Então nessa ideia, o espírito absoluto para o Hegel é o Estado. O Estado é o espírito absoluto que organiza o espírito objetivo e o espírito subjetivo dentro das vivências, para que a individualidade das pessoas não atrapalhe a individualidade dos outros. E é aí que surge as leis, as instituições, as regras. Tudo isso vem da mentalidade das pessoas. O espírito absoluto, então, pessoal, é o Estado que vai então aí guiar a sociedade, e ele vai ser então o ápice da consciência, certo? Para a sociedade. O ápice da consciência para a sociedade, segundo Hegel, é o Estado, que é o espírito absoluto. Bom, pessoal, nós sabemos que, né, um cara que leu Hegel, um cara que vai então questionar essa ideia de Hegel é justamente o nosso queridíssimo Karl Marx. O Karl Marx é a nossa próxima aula. Nós falaremos sobre a ideia, né, das diferenças do Marx e do Hegel, o idealismo alemão hegeliano e aí o materialismo histórico dialético do Karl Marx. Olha só, são filósofos modernos, tá, pessoal? Não esqueçam disso, tá? Então se você gostou dessa aula, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vem comigo, filosofando na história, idealismo alemão e o Georg Friedrich Hegel. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.